o Abrad Convida, uma iniciativa do Instituto Abrad, que irá realizar em edições mensais um bate-papo qualificado sobre os mais diversos temas do setor, sempre com um convidado e 2 associados para enriquecer o debate. Para estrear, temos a honra de contar com a participação da CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, seu presidente, Rui Altieri, e seu gerente executivo, César Pereira. E para tornar ainda mais rico o debate, convidamos também 2 de nossas associadas, representadas pelos seus diretores de regulação, André Luiz, da CPFL, e o Fabiano Carvalho, da Neoenergia. Após o debate, abriremos o chat para perguntas dos demais participantes. Por favor, coloque seu nome, a pergunta e a quem ela se dirige. Assim vai facilitar o nosso encaminhamento. Para termos um evento tranquilo e sem maiores intercorrências, peço aos participantes que mantenham seus microfones fechados quando não estiverem com a palavra. E para dar início a mais esse evento, convido o nosso presidente, Marco Madureira, para fazer a abertura. Um bom evento a todos. Obrigado, Sigrid. Eu acho que hoje é um momento muito especial para a Abrad e para o Instituto Abrad. A gente vem discutindo uma série de assuntos, muitas vezes a gente fica muito dentro de temas do dia a dia, né? Todos sabem a agenda intensa que todos nós temos no dia a dia, mas é importante que a gente possa estar abrindo para conhecer trabalhos, conhecer questões que estão sendo desenvolvidas em setores, no âmbito de organizações, como é o caso da CCE, que hoje nos brinda com a sua participação nessa abertura desse evento. Esperamos que esse evento que hoje estamos inaugurando possa se repetir com a presença de outras entidades, né, além da CCE, e que gentilmente temos aí a presença do Rui para poder fazer essa abertura junto com o César. Eu queria, então, agradecer inicialmente ao Rui, ao César, por estarem aqui conosco, dividindo conosco as suas experiências, dividindo conosco o trabalho que está sendo realizado na CCE. E hoje vamos estar falando do tema de contratação de capacidade, não é isso? De capacidade. Contamos aqui hoje com a presença do André e do Fabiano, 2 pessoas de conhecimento, basicamente todos os associados estão aqui, como diretor regulatório e membros do conselho, diretor da Abrad, né, e do Instituto Abrad, e que vão estar aqui interagindo. Então, na primeira parte, como colocado pela Sigrid, nós teremos a apresentação aí do Rui e junto com o César, né? E depois nós teremos a interação do André e do Fabiano, trazendo algumas questões, alguns comentários. Em seguida, a gente vai abrir para o que é muito importante, que é a participação de todos que estão aí nesse evento. Encaminhe as suas sugestões, as suas perguntas, como colocado pela Sigrid. É muito importante termos essas perguntas para que a gente possa enriquecer esse debate. Como disse o Rui, já antecipadamente, o que ele quer aqui é uma integração, não é fazer uma palestra, ele quer uma integração até para ouvir muito o que nós temos a considerar e que isso é importante para o trabalho deles também. Então, o que me cabe aqui, mais uma vez, em nome da diretoria da Abrad, né, e do Instituto Abrad, né, meu nome, da Sigrid, do Wagner e do Ricardo Brandão, agradecer a presença também de todos os associados que estão aí hoje nos acompanhando, né, e incitá-los a fazerem questões para que a gente possa tornar esse debate mais dinâmico. Então, era isso. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, e é um dia muito feliz para a Abrad estar fazendo iniciando esse programa, e principalmente aí contando com uma pessoa que eu, particularmente, tenho uma grande admiração, que é o Rui, né? Conheço o Rui já há algum tempo dele na ANEEL, né? Tenho um respeito muito grande pelo Rui, pelo trabalho que ele desenvolvia lá e pelo trabalho que seguramente ele está liderando aí junto à Câmara de Comercialização de Energia, assim como o César, e ao Fabiano e ao André. Por favor, Rui. Oi, Madureira. Boa tarde a todos. Madureira, obrigado pelo convite, pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Sempre uma satisfação trocar essa ideia. E você foi no ponto exato. Aqui não é uma apresentação da CCE, nem do Rui, nem do César. É uma conversa entre técnicos do setor que conhecem, que trabalham nesse setor há muito tempo e que sempre estamos procurando melhorar esse setor, melhorar o ambiente de negócio, o ambiente de investimento, atrair mais investimentos, tornar o nosso setor cada vez mais sustentável. Madureira, eu tenho uma apresentação aqui, eu vou subir, se permitir. Não sei se você já
conseguem ver. Vou só colocar no modo apresentação. Consegue ver, Sigrid? Está direitinho? Me ouvem bem? Perfeito, Rui. Então, tá bom. Pessoal, passando muito rapidamente aqui pela nossa missão, visão e valores da CCE. Nossa missão, sei que certamente quase a totalidade conhece, mas é bom sempre nós reforçarmos, é viabilizar a comercialização de energia elétrica no Brasil. É isso que nós tentamos fazer todo dia, lutamos todo dia para tentar chegar ao final do dia viabilizando a comercialização de energia elétrica no Brasil. Nossa visão, nós queremos ser reconhecidos como facilitadores do desenvolvimento do mercado de energia elétrica e temos esses valores aqui em ordem alfabética: ética, excelência, inovação, segurança, transparência e valorização. Eu pedi para colocar esse slide para comunicar aos senhores que hoje nós começamos um novo projeto na CCE. Hoje mesmo nós conseguimos firmar um contrato com a Macroplan e com a PCR para traçar uma nova estratégia para a CCE, olhando o ano de 2030. Então, vamos revisar toda a nossa missão, visão, valores, governança, cultura organizacional, tentar preparar a Câmara para tudo de novo que está chegando aí e que nós temos que estar preparado para enfrentar o futuro com tranquilidade, com maturidade e transformando a CCE num protagonista, numa das instituições protagonistas no setor elétrico. Todo ano nós escolhemos no Conselho 5 temas estratégicos. Tá? Tem sido assim nos últimos 3 anos, tem sido uma experiência muito boa. Neste ano nós também escolhemos 5, eu estou trazendo aqui 6 e explico por quê. O primeiro deles era um tema do ano passado, que é o risco hidrológico, o GSF, que vocês todos conhecem, que é uma grande questão, um grande problema que todo o setor enfrentou e está enfrentando. Ainda bem que nós estamos chegando ao final dessa questão. E os 5 temas deste ano, que são formação de preço, segurança de mercado, abertura do mercado, a modernização da CR e mercado de capacidade, que é o tema da nossa conversa de hoje. Eu vou falar bem rapidamente de cada um deles e, em seguida, eu passo a palavra para o César, que é quem está me ajudando na elaboração da proposta de contratação de mercado de capacidade. O primeiro tema que eu queria trazer aqui era o risco hidrológico. Nós estamos muito próximos de normalizar o mercado. Desde 2015, nós estamos tendo liquidações na CCE muito difíceis, às vezes repassando assim, 1% ou menos de 1% dos nossos associados, em função da elevada judicialização que esse tema trouxe. Em outubro do ano passado, nós estávamos com um valor represado de 10 bilhões de reais. A ANEEL abriu uma consulta pública, conseguiu aprovar uma resolução que foi comandada por uma medida provisória que, em seguida, foi convertida em lei em setembro. E, a partir daí, vários associados nossos começaram a quitar seus débitos. Hoje, esse valor que era de 10 bilhões em outubro, já voluntariamente, diversos associados já anteciparam o pagamento. Hoje, nós temos um valor total de 3 bilhões e meio. Ainda é muito, mas se você pensar que já passamos, desde de outubro para cá, reduzimos em 70% a questão, é um passo importante. Nossa expectativa é que, no curtíssimo prazo, a gente consiga resolver essa questão e que a CCE e o mercado volte a ter aquelas liquidações com uma adimplência de 99,99%, que é o nosso histórico. E é isso que está acontecendo se nós isolarmos a questão do risco hidrológico. Esse tema era um tema prioritário do ano passado, nós não conseguimos concluir por conta da agenda legislativa e também da questão da regulação pela ANEEL, mas estamos confiantes que, no curtíssimo prazo, vamos resolver essa questão. Passando para os temas deste ano, formação de preço, cuja a liderança da conselheira Thalita Porto, implementamos agora em janeiro o preço horário, com bastante tranquilidade, tem sido uma questão bem tranquila, mas nós temos problemas estruturais na formação de preço que nós temos que enfrentar. Aqui eu falo da volatilidade inexplicável, que a volatilidade natural é benéfica, todos nós temos que conviver com ela. E também, além da volatilidade que não é explicada, nós temos que, de uma vez por todas, tentarmos aproximar o máximo possível a percepção de risco das instituições, do ONS, do Ministério, da própria CCE, com resultados do modelo. Nós estamos passando por um momento muito difícil de atendimento. Todas as térmicas que estão disponíveis assim, com CVUs razoáveis, eu falo CVUs abaixo de R$900, estão sendo operadas e o modelo não está respondendo a essa mesma preocupação, a essa mesma percepção de risco.
Estamos trabalhando junto com as demais instituições, a EPE, o ONS e o CEPEL, para tentar aproximar. Isso é ruim porque causa um desvio no principal pilar do setor, que é a contratação de 100%. Nós temos distribuidoras também que estão passando por isso, e alguns consumidores livres totalmente contratados, ou seja, imunes a qualquer variação de mercado. No final do mês, a CCE apresenta uma conta elevada de encargo de serviço sistema. Isso não é bom, isso desestimula a contratação de longo prazo, isso não é razoável no mercado. Temos desafios importantes a enfrentar e vamos enfrentá-los com segurança, com o apoio dessas outras instituições. Segurança de mercado. Acho que vocês recordam bem, tivemos em 2019 um problema muito sério, diversos associados nossos passaram por dificuldades, alguns deles tiveram de ser desligados da Câmara. Desde lá evoluímos muito no conhecimento, fizemos diversas propostas para a agência de aumentar a confiabilidade. Nós temos 3 notas técnicas já na mão da agência, mas é hora de abrir essa discussão. E aqui eu peço o apoio dos senhores das suas empresas para abrir essa discussão, para trazer confiabilidade, segurança para o nosso mercado. Isso atrai investimento. Aquelas notícias que saíam no primeiro trimestre do ano de 2019, calote de 200 milhões de reais no mercado, isso depõe quanto à nossa imagem muito fortemente. Nós temos que combater isso, temos que ser um setor que atrai investimentos, que dê segurança para o investidor chegar e atuar no mercado. Hoje em dia, nós estamos com, como eu falei, contabilizações e liquidações bem tranquilas, isolando a questão do GSF, mas sempre é um ponto de preocupação, um ponto de atenção. Fazer um dado para vocês, nós estamos com mais de 400 comercializadoras, mais de 11 mil associados na CCE. Então, a atenção é muito importante termos mecanismos de confiabilidade e que empodere o nosso monitoramento. Hoje nós temos alguns mecanismos, mas eles ainda não são suficientes, não nos dão tranquilidade. Responsável por esse tema é a conselheira Rose Santos. A abertura de mercado, esse tema tem uma relação muito forte com a BRAD, né? Existe uma determinação do Ministério de Minas e Energia para que até janeiro do próximo ano a CCE e a ANEEL formulem uma proposta robusta de abertura do mercado, rompendo aquela barreira do meio megawatt. O César mesmo agora estava numa reunião com o Ministério sobre esse tema para tentar avançar. Estamos caminhando bem, temos algumas preocupações, mas acho que até o final do prazo nós com certeza vamos atingir essa questão. O responsável por esse tema é o conselheiro Marcelo Loureiro. O quarto tema deste ano, né, o quinto que eu estou apresentando aqui, é a modernização do ACE. Esse tem tudo a ver com a BRAD, né? Essa questão de sobrecontratação da distribuidora Brasil, né? O objetivo aqui é adequar o modelo de contratação para reduzir custos e tornar o modelo sustentável. Hoje nós temos uma série de dificuldades, principalmente que quem contrata usinas que dão a confiabilidade, usinas térmicas, que são importantes, principalmente nesse momento, é só o mercado regulado, o mercado livre não contrata essas térmicas. É uma proposta de mudança nessa forma de contratação. Quem é responsável por esse tema é um grande conhecido de vocês, é o conselheiro Marcos Delgado. Ele conhece profundamente a questão, vai apresentar certamente uma proposta muito robusta e muito boa. E o último tema, que é o mercado de capacidades, que engloba quase tudo isso que eu falei, é o tema sobre minha responsabilidade. O César vai fazer uma apresentação sobre esse assunto, mas aqui nós procuramos, eu vou sintetizar a palestra do César, em 3 pontos fundamentais. Primeiro, a capacidade ou a confiabilidade tem que ser arcada por todo o segmento de consumo, não só o consumo regulado, mas também o consumidor livre tem que arcar com essa questão. Isso é um consenso entre todos nós. Segundo ponto é que tem que ser uma proposta simples. Simplicidade é tudo nesse momento, nós não podemos complicar, nós temos pouco tempo para realizar essa contratação. A secretária executiva Marisete tem falado que nós teremos no segundo semestre o primeiro leilão de capacidade e temos que ter uma proposta simples de fácil implementação. Terceiro ponto é que esta proposta ela tem que estar alinhada com o que está sendo pensado na separação de lastro e energia, que é uma mudança muito grande na forma de contratação e na forma de comercialização de energia. Acho que nós tivemos sucesso, é uma proposta, como eu falei, simples, que está alinhada com esses 2 temas que eu falei. A universalidade do pagamento e também a aderência à proposta de
separação de lastro e energia. Madureira, eu encerro por aqui, essa é uma abertura. Eu vou passar para o César para me ajudar aqui. O César é quem tem trabalhado bastante nessa questão, ele que é o formulador dessa ideia, e eu acho que ele está pronto aqui para tirar as dúvidas e para ter um papo bem tranquilo com vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui, Madureira, e ao final da apresentação do César, nós ficamos à disposição para ter um papo, trocar ideias com vocês. César, por favor, pode começar. Obrigado, Rui. Então, vamos em seguida aí com o César. Bem-vindo, César. Bom, como o Rui falou, a gente está abordando aqui uma parte das discussões, né, na frente de mercado de capacidade. Tem a separação de lastro e energia, que a CCE também está participando das discussões, mas aqui a gente vai falar da proposta que a gente fez, elaborou, e já conversou com o Ministério, com a ANEEL, com o EPE, o ONS também apresentamos, de um modelo para esse leilão de reserva de capacidade que possa ser implementado rapidamente no leilão que deve acontecer ainda esse ano. Tá? Bom, essa daqui é a agenda, é uma apresentação curta, algumas premissas onde eu já vou descrever o modelo, mais detalhes do modelo de contratação, o modelo proposto para tratamento da energia associada, uma discussão sobre o produtor independente operando por conta e risco, seleção das ofertas do leilão e algumas observações da proposta. Bom, primeiro aqui, esse slide aqui eu já descrevo, né? A nossa proposta é realizar a contratação centralizada via leilões de contratos de reserva de capacidade, para atender a necessidade de potência para a segurança do suprimento do sistema. A alocação dos custos dessa contratação seria para o ACR e para o ACL via um encargo proporcional ao consumo ou outra forma de rateio, né? O consumo pode ser usado a demanda em determinado período, tal, que se entender que é a melhor forma do rateio. Mas o importante é que esse custo é pago pelo ACR e pelo ACL. E aqui vem, acho que a grande característica. Toda a energia, inclusive a inflexibilidade, no caso das térmicas com nível de inflexibilidade, bem como a garantia física dos empreendimentos, permanecem com o gerador, podendo ser comercializada por meio de contratos, inclusive para o ACR, ou liquidada no mercado de curto prazo. Então, aqui eu acho que está a grande característica. A ideia é, se a gente está precisando contratar reserva de capacidade, está precisando contratar potência que possa ser despachada, não vamos contratar energia não necessária a um preço maior do que se paga pela energia para viabilizar essa reserva de capacidade. É criar, então, um mecanismo que viabilize a contratação dessa reserva de capacidade. Bom, e aqui nesse slide tem um pouco mais o modelo, né, então, dessa contratação. A ideia é que os geradores participam de um leilão e os que se sagrarem vencedores desse leilão, eles vão negociar contratos de reserva de capacidade com a CCE, que vai atuar como um centralizador aqui. Em troca desse contrato de reserva de capacidade, o gerador vai receber uma receita fixa. E essa receita fixa vai ser custeada por todos os consumidores do sistema via um encargo de reserva de capacidade. Então, a CCE vai receber os encargos, efetuar os pagamentos dos contratos e apurar obrigações contratuais que sejam estabelecidas. Por exemplo, nível de disponibilidade que a usina tem que apresentar, alguma penalização caso não atenda despacho, esse tipo de coisa, a CCE vai apurar. E aí, a novidade vem aqui embaixo nessa figura. A ideia é que o retorno do investimento para viabilizar essas usinas, né, o retorno do investimento, bem como o custeio de inflexibilidade, caso a gente esteja falando de térmica com inflexibilidade, vai se dar pela combinação da receita fixa que o gerador vai ofertar no momento do leilão, mais uma receita esperada pela comercialização de energia, porque alguma geração associada vai acontecer. Só que quem vai definir isso é o próprio empreendedor.
Então, ele que vai ter que resolver essa equação, né, para ele viabilizar o empreendimento, quanto ele precisa de receita fixa, que combinado a uma receita da venda de energia esperada, ele consiga viabilizar o empreendimento, ter o retorno que ele precisa. Tá? E aí a competição vai se dar na receita fixa que cada gerador vai bidar no leilão. E aí no próximo slide aqui tem uma discussão sobre a energia, né? Hoje, o modelo de contratação que a gente tem são os contratos por disponibilidade, né, onde a gente compra tudo. Né? Na verdade, a gente está comprando a disponibilidade daquelas usinas, mas a gente compra a energia também. Né? Porque para o gerador, a energia passa a ser indiferente, ele viabiliza a usina pela receita fixa do contrato por disponibilidade, quando ele gera, ele recebe o custo da geração que ocorreu. Nessa proposta, a energia, bem como o lastro, ficam com o gerador que vai negociar de acordo com a regulação atual. Cabe a cada gerador definir a estratégia para comercialização dessa energia. E aqui a gente colocou alguns exemplos aqui, né? Então, imagina que um gerador opte por não comercializar contratos. Ele fala, não quero, eu vou ficar no mercado de curto prazo. Vou ficar merchan. O que vai acontecer? Esse gerador, se for uma térmica sem inflexibilidade, ele vai ficar desligado quando ele não estiver no mérito, vai estar disponível lá, mas vai estar desligado. Quando ele for chamado a gerar, ele vai receber o PLD daquele momento. Só que quando ele for chamado a gerar, é porque ele entrou na ordem de mérito. Né? O PLD horário viu a necessidade de despachar aquele recurso. Então, ele vai receber, nesse momento, a receita inframarginal. Ele vai receber a diferença, ele vai receber o PLD e vai aferir, né, o lucro da diferença entre o PLD e o custo que ele tem de geração. Se for uma usina com inflexibilidade, o que vai acontecer? Quando o CMO estiver menor do que o CVU da usina, ele vai gerar inflexibilidade, né? Porque ele não vai estar no mérito, mas a inflexibilidade ele vai gerar. Nesse caso, ele vai receber PLD pela inflexibilidade declarada. E a mesma coisa, quando o CMO ultrapassa o CVU, ele vai entrar no mérito e aí ele vai receber toda a diferença do PLD menos o CVU, é uma receita do gerador. Então, o gerador pode optar por ficar merchan, e aí cabe a cada gerador fazer a sua conta, né? Ele vai ver qual é a expectativa, vai projetar qual é a expectativa dele entrar no mérito e ser despachado, ou se ele tiver inflexibilidade, ele sabe que ele vai ter aquela geração, ele pode projetar um PLD médio, ou se ele for conservador, ele fala assim, bom, vou considerar que a minha inflexibilidade eu vou vender a PLD mínimo. E aí ele faz a conta e busca a diferença na receita fixa. Outra alternativa, ele pode negociar contratos pela energia, tanto da parcela de inflexibilidade, que é uma geração certa, que ele sabe que vai ter, quanto da parcela flexível da geração. E ele assume o risco de ser ou não despachado, né, o risco de preço nessa situação. Esses contratos que ele pode negociar podem ser contratos bilaterais no ACL ou contratos por quantidade no ACR. A gente até em discussão com o Ministério, nós entendemos que pode ser uma alternativa boa você fazer conjuntamente, logo na sequência, um leilão que permita a venda da energia, que o empreendedor possa sair com 2 contratos. Só que a ideia é que a energia deveria ser um leilão onde todo mundo compete, porque afinal a energia eu não preciso contratar desse empreendimento, né? A energia eu posso competir com solar, com eólica, qualquer um. A capacidade, quem pode vender são esses empreendimentos, mas a energia qualquer um pode vender. Mas poderia ser interessante fazer um leilão de energia na sequência, para o gerador conseguir sair com um contrato de capacidade, e aquele que quiser vender energia tem a oportunidade de vender num leilão de energia, se houver demanda. Né? A ideia é uma coisa importante. Não vamos contratar capacidade a qualquer preço e trazer uma energia no modelo atual, né, como é feito com disponibilidade, que eventualmente não é necessária. Né?
Bom, e aí, aqui a gente tem alguns cenários aqui sobre o leilão, né? A ideia, alguns pontos que a gente coloca, o equilíbrio dessa metodologia, né? Ele depende basicamente de duas coisas. Primeiro, do nível de competição do leilão. É importante que tenha competição nesse leilão. E depois, das estratégias conjuntas, da capacidade dos agentes de estabelecerem as estratégias conjuntas para venda de capacidade e de energia. E aqui embaixo a gente fez alguns cenários para ilustrar esse ponto que a gente está trazendo. Então, imagina num cenário de competição insuficiente. O que pode acontecer nesse cenário? Atualmente, os geradores, né, os térmicos, que é o principal público, embora essa proposta, na nossa visão, ela viabiliza, talvez não num primeiro momento, mas, por exemplo, soluções de armazenamento, poderiam claramente participar aqui e vender a reserva de capacidade. Mas, assim, pensando no gerador, os térmicos, né, os geradores térmicos, até hoje, o gerador térmico, ele não teve que lidar com a energia. Ele vende contrato por disponibilidade e a energia para ele é meio diferente. Ele busca na receita fixa todo o retorno, né? Ele não tem que assumir o risco pela venda de energia. Se você tiver um cenário de pouca competição, você pode criar, assim, alguns geradores térmicos podem ser aversos a assumir esse risco e eles podem pensar assim, não, eu vou continuar fazendo um bid para uma receita fixa que viabilize totalmente o meu empreendimento. Pague o custo da inflexibilidade, se tiver, e tudo, e me dê a rentabilidade esperada, tudo isso daí. O que acontece? Se tiver um cenário de pouca competição, esse empreendimento térmico que está pedindo essa receita fixa pode se sagrar vencedor do leilão. E aí, nessa situação, o que vai acontecer? Como a energia fica com o empreendedor, fica com o gerador, em algum momento ele vai ter receita de energia. Se ele tiver inflexibilidade, no mínimo aquela inflexibilidade gerada ao PLD, né? Se ele não vender, não fizer nada. Se acontecer isso num cenário de pouca competição, essa receita de energia vai virar uma sobre-renda desse gerador, porque ele já buscou tudo na receita fixa e vai ter mais essa renda. E um sobrecusto para o consumidor. Isso não é desejável. Da mesma forma, se os agentes não tiverem capacidade de estabelecer essa estratégia conjunta, a gente entende que também não é um bom cenário. Então, imagine um gerador térmico que superestima a receita que ele espera ter com a energia. E aí pede uma receita fixa muito pequena. Aquela receita de energia não se realizando, isso vai ser um prejuízo do gerador e uma redução de custo para o consumidor. Mas aí isso não é um cenário desejável, porque isso não é sustentável. A gente pode ter, inclusive, problema de empreendimento que depois não é implantado, né? O que é esperado é a terceira figura aqui que a gente chamou de um cenário de equilíbrio, onde o gerador, a gente vai ter uma competição adequada, um nível de competição adequada, e o gerador vai estabelecer uma estratégia equilibrada, ele vai fazer uma projeção adequada do que é a receita de energia que ele espera ter e pedir a receita fixa necessária para viabilizar o empreendimento dele. Esse cenário a gente espera, é o esperado, né? E a gente entende que ele é bom mesmo se depois o gerador conseguir ganhar mais coisa. A gente vai comentar depois no slide à frente, eu vou comentar. Mas o que é esperado é que você tenha esse equilíbrio e a capacidade dos participantes de estabelecerem essas estratégias. De certa forma, é como hoje, né, nos leilões por disponibilidade, dos contratos por disponibilidade, a gente tem o ICB, né, que calcula, como a gente está comprando a energia junto, a gente tenta emular o custo da geração daquela usina, né, quando ela for despachada, quanto vai custar o CVU dela, e também o custo de ter que buscar a PLD quando ela estiver fora do mérito. É como se nessa metodologia o ICB tivesse que ser calculado por cada gerador, não precisa mais calcular centralizadamente. Cada gerador vai definir qual é a sua expectativa de geração, de receita, como que ele vai tratar a parcela de energia e vai competir pela receita fixa para viabilizar o empreendimento. Aqui tem só algumas considerações sobre a seleção
das ofertas do leilão. Aqui são alguns pontos que a gente coloca para reflexão. Embora a energia não seja comprada, como eu falei, né, hoje o ICB ele busca avaliar o custo real daquele empreendimento, né, daquela energia. Embora agora a gente não esteja comprando a energia, no nosso entendimento, o leilão a metodologia deve buscar a contratação dos empreendimentos mais eficientes, que reduzam o custo de operação e os encargos. Então, a gente entende que para a seleção das ofertas, a receita fixa que vai ser bidada pode ser ajustada por outros parâmetros. Por exemplo, o CVU da usina. Se duas usinas têm uma receita fixa muito perto, muito próximas, mas uma tem um CVU bem mais baixo, talvez o CVU possa ponderar nesse ranqueamento. Outra coisa, o nível de inflexibilidade, né? Porque afinal que eu preciso de potência despachável, né? E parâmetros que impactam o unit commitment, porque isso vira encargo. Então, se eu tenho uma usina que precisa, que uma vez acionada, ela precisa ficar 4 dias ligadas, e uma outra que eu consigo ligar e desligar rapidamente, isso também pode ser considerado, porque isso vira encargo depois. Agora, isso daqui a gente coloca como pontos a serem avaliados. Isso pode ser um critério para ranquear, pode entrar no critério, ser, por exemplo, um parâmetro que pondera as ofertas, ou isso pode ser definido como requisitos do leilão. Então, por exemplo, se eu estabelecer um CVU máximo para quem vai participar do leilão, talvez eu não precise mais desse parâmetro aqui no ranqueamento, porque eu já, na entrada, eu já coloquei dentro aqui, deixa todo mundo competir, porque não faz tanta diferença. A mesma coisa a nível de inflexibilidade e a mesma coisa unit commitment. Se o operador definir uma rampa máxima, um período de rampa máxima, tudo bem, se é 3 horas, o outro é 2 horas e meia, isso não faz muita diferença, eu não preciso, aí vale só a receita fixa. Mas é um ponto que a gente coloca aqui para avaliar. E, por fim, algumas observações. Na nossa visão, essa proposta está totalmente coerente com as discussões do SIM, alinhada com a discussão de separação de lastro e energia. Pode-se dizer que, de certa forma, fazendo um leilão nesse modelo, a gente estaria antecipando a contratação de lastro. Na verdade, a gente está contratando do lastro de potência, né, considerando aquela proposta da EPE que tem o lastro de potência e o lastro de produção. A gente está contratando reserva de capacidade, que futuramente esse contrato pode ser chamado de contrato de lastro de potência. Permite ao gerador definir a melhor estratégia para maximização dos retornos. Então, no lugar de você ter uma metodologia de um cálculo centralizado para tentar ver qual é a melhor usina, isso passa a ser o gerador que vai definir a sua estratégia. Tá? Então, ele que vai definir como que ele vai buscar o retorno com a energia, quanto que ele precisa na receita fixa e vai competir com os demais. Um outro ponto, que é o que eu comentei no outro slide, incentiva a eficiência econômica na operação. Hoje, os contratos por disponibilidade, eles não dão nenhum incentivo, nenhum sinal econômico que incentive o gerador a melhorar sua performance, porque ele não ganha nada mais com isso. Se ele conseguir uma redução de custo numa renegociação de combustível, isso é repassado para o contrato regulado. Se ele conseguir melhorar a performance dele, diminuir as indisponibilidades e gerar mais, ele vai entregar mais energia para o contrato. Então, se você não dá, ao longo da vida do contrato, um incentivo para melhoria de performance. Na nossa visão, esse é um dos pontos positivos desse modelo. O gerador, a gente espera que no momento do leilão ele sagre-se vencedor com uma proposta equilibrada entre o que ele está pedindo de reserva de receita fixa e a receita esperada de energia. Mas se ao longo do tempo ele melhorar, ele conseguir, por exemplo, renegociar contrato de combustível por preço melhor, ele vai aumentar a rentabilidade do projeto dele. Mas o sistema vai se beneficiar, vai passar a ter uma fonte mais barata para ser despachada. Então, a gente acha que isso é bom. E, como eu falei, é fundamental que haja competição, na nossa visão, para atingir as premissas estabelecidas. Isso daqui era um ponto que, num primeiro momento, quando a gente discutia, a gente se preocupava bastante.
se teria competição, mas ao longo das conversas que a gente já teve e até vendo a oferta que se cadastrou para os leilões A-4 a -5, a gente acha que isso não deve ser um problema, não. A gente deve ter, sim, um nível de competição que permita a gente buscar todos os benefícios dessa proposta. Bom, era essa a apresentação. Agradeço e devolvo a palavra, Rui. Sim, eu queria fazer só um único comentário, eu acho que o César esqueceu de falar, não foi. Pela primeira vez, eu acho que o operador e o planejador vão ter a oportunidade de olhar, eu quero contratar este tipo de tecnologia, este tipo de fonte, com essas características. E é fundamental que o operador e o planejador estabeleçam isso como critério de entrada. Ele precisa passar rapidamente. Não adianta nada nós comprarmos como reserva de capacidade térmicas que não têm uma capacidade de programação de despacho segura. Ou que tenham, como o César falou, rampas de 8 horas. Não adianta nada, você está precisando de uma térmica para operar 4 horas, você acaba pagando 12. Então, pela primeira vez, o operador e o planejador vão ter a possibilidade de dizer o que se precisa, o que se necessita contratar. E, a partir daí, é fundamental que tenha a competição. Sempre tem a preocupação do início desse processo, a competição não ser perfeita, e nunca será, mas eu acho que com o avançar dos leilões, se nós conseguirmos fazer leilões sistemáticos, a competição vai ser naturalmente atingida. É isso, doutor Madureira. Nós encerramos por aqui, ficamos à disposição aí do doutor André, do doutor Fabiano e dos demais participantes. Ok, Rui, muito obrigado. Antes de passar para o André e para o Fabiano, eu queria só pedir, né, e reiterar o que a Cíntia colocou, que quem estiver participando e quiser já endereçar, qual é a pergunta, né, identificando quem é a pessoa, a empresa que ele trabalha e qual é a pergunta e se endereçado a quem. Bom, eu tenho até alguma questão, mas eu acho que eu vou me segurar aqui e vou deixar para o André e o Fabiano começarem. E, por favor, vamos começar, então, pelo alfabeto, começando com o André, então. Negócio de alfabeto desde o ensino fundamental me persegue, hein? Quero ser o último e sou o primeiro. Mas vamos lá. Primeiro, parabéns aí, Rui, parabéns, César, e parabéns aí também, Madureira, pela iniciativa. Muito bom esse bate-papo aqui entre nós associados. Estou vendo aqui número de participantes bem grande, então super importante essa abertura que a Brad está propiciando para os associados, muito relevante mesmo, e para um tema super relevante, um tema foi bastante discutido aí no passado, né, nesse passado recente, vem sendo discutido, tinha aí uma previsão até de uma abertura de consulta pública pelo Ministério. Estou vendo que vocês estão trabalhando no tema, então é um tema que não parou, né? Então é um tema que a gente sabe que está todo mundo trabalhando nele. Então fico bastante feliz em saber que está bastante aquecido. Como eu disse, Madureira, eu vou tentar ser breve aqui, até porque tem muito participante. Eu acho legal que o pessoal possam fazer as perguntas aqui também. Eu vou pegar a primeira apresentação do Rui na questão da modernização do ACR, né? E só fazer um comentário, ele falou de um tema que me preocupa bastante também, que é a sobrecontratação, né? Então, é um tema que a gente vem trazendo aqui na distribuição há muitos anos, né? A gente tem uma involuntariedade muito grande nas distribuidoras, algumas com uma involuntariedade aí na casa dos 30%. Eu não sei nem se eu me atrevo a chamar isso de involuntário ou de sobrecontratação. Eu não sei que nome que a gente dá a isso, né? A essa sobra de energia, porque ela não... Acho que o Rui vai lembrar, ninguém esperava, quando se criou o mecanismo de exposição e sobrecontratação, que você tivesse percentuais tão fora de uma tolerância razoável entre os limites máximos que a gente tinha para estar contratado, né? Então, isso realmente são consequências de vários fatos que ocorreram, e meu ponto é que a gente tem vários mecanismos hoje no ACR, né? E fico feliz saber que o Marco e vocês
estão pensando na modernização para verificar esses mecanismos, e um deles é o MVE, né? Então, a gente está tendo a oportunidade, a Abrage tem trabalhado bastante nesse tema também, do MVE, e a gente percebe que, para sobra involuntário, o MVE ele não tem rodado com eficácia, né, pela questão das regras de repasse, né? Então, ele tem tido muita discussão, tem novos produtos agora com a Resolução 904, e a gente tem tido uma dificuldade de entendimento de regra de repasse pela marcação dessa venda, né? Então, essa marcação de venda da involuntária a PLD, ou PLD mais spread, ou algo do tipo, naquela tentativa sempre de imaginar que o consumidor pode, se você vender marcado a PMIX, por exemplo, da distribuidora, ou acima do PMIX da distribuidora, o consumidor poderia ganhar se o PLD estivesse muito alto. Só que se a gente pensar que toda a contratação no regulado ela é feita exatamente para não ficar na volatilidade do PLD, não me parece fazer muito sentido que um mecanismo desse não esteja rodando com tanta eficácia, né? Então, eu queria escutar um pouco de você sobre o MVE e ainda no ACR, da involuntária, principalmente, tá? Porque na voluntária as regras estão claras e eu acho que faz parte do jogo, e ainda aqui no ACR, quando a gente olha lá o mercado de capacidade, você mesmo disse, ele acaba olhando tudo, né? E quando a gente olha ali que tem a possibilidade, o César comentou, de você ter tanto a CL como ele podendo fazer contratos no ACR, enfim, ele pode ter um leque de possibilidades para essa reserva, né? Para essa energia posterior, né? A minha pergunta é se a gente está resolvendo essa questão da modernização do ACR, eventualmente esses outros contratos vindo da capacidade, teoricamente já estaria abarcado nessa modernização, né? Porque senão a gente fica de novo com outros legados aí de novos contratos chegando ou eventuais novas modalidades que a gente sabe que a gente sempre, ao longo do tempo, isso sempre ocorreu com as distribuidoras, né? A gente está arrumando alguma coisa e aparece alguma novidade. Então, só saber se também nesse arcabouço que você apresentou, Rui, está sendo contemplado que essas coisas estejam conversando, né, para que a gente possa ter uma equalização disso. Aí depois eu faço a pergunta aí para o César que eu tenho e passo para o Fabiano, para a gente fazer com que o chat possa fazer as perguntas aí também. André, a resposta é sim, né? Tanto o Marco Delgado quanto o Marcelo, todos os conselheiros, nós estamos tentando amarrar todas essas pontas. É uma tentativa. Sei que você conhece muito bem, é uma dificuldade enorme não deixar nenhuma ponta solta de todo esse novelo que a gente tem aqui. Comentando um pouco a sua fala, André, hoje nós temos, considerando o MVE um único mecanismo, 27 mecanismos de descontratação da distribuidora. E o número que você falou agora provam que ele não está funcionando, não é possível, né? Com 27 mecanismos, sendo que no MVE nós temos diversos produtos, a gente conta só um, não está funcionando. E aí esse é o desafio que o Marco Delgado tem que enfrentar para tentar resolver. Assim, convicção nossa, André, e posso falar aqui com toda a franqueza, isso não é uma solução para 1 ou 2 anos. Com esse nível de sobrecontratação, o ritmo de migração para o mercado livre que está ocorrendo, isso não vai ser solucionado no curto prazo. Não tem como. Tem que trabalhar para tornar a contratação do ACR sustentável no médio e longo prazo. Porque 2, 3 anos, dificilmente a gente vai conseguir. Só se o mercado, e nós torcemos para isso, cresça fora do que está previsto. Mas a possibilidade disso é remota. Então, é uma preocupação, você tem toda a razão. A questão do MVE, o MVE é um mecanismo excelente para a descontratação do distribuidor. Mas falta fechar a ponta do reconhecimento do PMIX, do PLD, o que for da distribuidora para o vendedor. Essa tarefa, André, estamos juntos, mas é lá na 600, aqui na 603, né, na ANEEL. Né? Infelizmente, estamos juntos, mas não dá para tentar resolver. Estamos sensibilizados. E o resultado do MVE é uma prova cabal que vender por PLD mais R$1, assim, PLD mais 10 centavos, é isso que é um mecanismo de venda competitivo? Não é isso. Então, ficar com PLD não adianta, fica na distribuidora, R$1 não resolve, 10 centavos não resolve a situação de ninguém, não é isso que vai atrair comprador e vendedor. Então, tinha que ter, assim, tem que se trabalhar, viu? E aí eu falo com toda certeza,
Contem com a CCE para ministérios de informação, não, nós temos o nosso papel institucional, não podemos interferir nisso. Mas para dar informação, para dar contribuições, conte com a gente. Tá bem. O nível de sobrecontratação de 15%, tem distribuidora A Distribuidora Brasil com 7% esse ano, é muita coisa, muita energia contratada, e vai piorar cada ano como eu falei, a migração forte. Esse ano está com uma migração tão forte quanto ano passado. Então, o problema só vai aumentar. E aí que nós conversamos no Conselho. Não adianta tentar agora dar uma soluçãozinha de curta. Nós temos que pensar numa solução estrutural. Dá um exemplo aqui. Será que é obrigada a distribuidora, com toda essa liberdade que tem de contratação, todo esse mecanismo, está 100% contratado o tempo todo? Mirar no 100%, 102%, como vocês fazem isso? Será que é razoável, separando lastro e energia, tendo essa possibilidade que a Sandra falou de a energia vinculada à capacidade, vai estar sobrando no mercado, essa energia. E certamente ela vai estar a preço barato, porque, como o César mostrou, o que entrar para a receita do gerador é um alívio que ele tem ou um ganho adicional, né? Então, essas coisas têm que ser avaliadas, né, com muita profundidade, muita calma e com a certeza e convicção que isso não vai ser uma solução de curto prazo. E que tem coisas muito, muito difíceis de serem equacionadas, o legado que essa migração do Mercado Livre vai deixar, como é que faz. Mas é um desafio. E eu sei que vocês conhecem bem o Marco Delgado, ele tem competência para, pelo menos, estruturar. Nós vamos ter sucesso que o regulador e o poder concedente comprem a nossa ideia, é um desafio nosso, mas nós vamos tentar, pode ficar certo disso. Né? Não sei se eu respondi suas perguntas. Não, claro que não tem solução para isso, né? Mas assim, só trabalhar para tentar encontrar uma proposta, um desenho que ajuste todo mundo. Não, com certeza. E aí eu acho que, com certeza, o Marcos vai concordar comigo, né, o Madureira. Conte conosco. Acho que é de total interesse nosso também, naquilo que precisar da gente nesses estudos que o Marco está empreendendo lá. Não, ele vai total interesse das distribuidoras também. Tem muitas distribuidoras, né? A gente conversa bastante entre nós aqui. Tem muitas distribuidoras bastante avançadas, inclusive em marcos aí para modernização. Então tem distribuidoras que já avançaram em estudos. É legal a gente trocar essa ideia, né? Então, Madureira aí, com certeza, pode ser o elo para vocês aí também, para a gente poder conversar. Para fechar, viu, André, que você continua assim, nós temos que ter mais, com mecanismos que nós temos hoje, nós tínhamos que ter mais agilidade, estamos muito amarrados. Agora mesmo a Brad, algumas distribuidoras fizeram uma solução do MVE, a menos 1, né, para 2021. Nós temos uma dificuldade sistêmica, nós não conseguimos rodar o ano seguinte com o mesmo ano no mesmo mês, mas em meses que não tem processamento, tranquilamente faremos isso. Um esforço enorme, vai passar por uma decisão de diretoria, tem que fazer uma nota, coisa simples, todo mundo quer, vocês querem vender, tem gente que quer comprar, é um esforço que te gasta muito tempo. Ó, eu acho que a carta que a Brad mandou para a gente tem uns 30 dias, já, primeiro pedido. Agora é que nós conseguimos sensibilizar o regulador para fazer uma proposta para a diretoria, vai ser, não sei quando vai ser, espero que na próxima terça-feira, e a partir daí preparar um leilão, coisa que é para fazer de imediato. Talvez a gente, não sei se tomara que não, né? A gente não pode perder essa oportunidade. Se as distribuidoras estão querendo esse certame, é porque estão vislumbrando alguma oportunidade de liberar contrato para o Mercado Livre, que talvez esteja precisando. Sim, o esforço é mínimo para realizar o certame, mas para conseguir realizar o certame é um esforço enorme. A gente tinha que dar mais agilidade. E aí nós contamos com vocês para dar essa flexibilidade para a Câmara. Tá? Perfeito. Obrigado. Parabéns, Rui, César, pela apresentação aí, André, também pelas perguntas, né? Você ser depois também tem desvantagem, viu, André? Que você já fez as perguntas que eu ia fazer também, viu? Mas aí eu tenho outras aqui também. Mas antes eu queria só rapidamente comentar, assim, de verdade, assim, elogiando, né, a apresentação de vocês. E aí a gente vê aqui que está presente, né, tanto na apresentação do Rui quanto do César, uns grandes elementos, né? Não são itens que dependem só da CCE, mas a CCE é fundamental, né, que tem essa visão técnica do que está acontecendo, esse diagnóstico, que é muito preocupante, não só para as distribuidoras, mas para o setor como um todo. Quer dizer, estamos falando aqui de sustentabilidade, né? Então, se falou aqui dessa questão mais de curto prazo, Rui, da segurança do abastecimento e da formação de preço. Quer dizer, hoje o PLD nos parece que não está refletindo efetivamente a situação. Estamos tendo
um encargo de serviço de sistema assim, muito carregado, né? E o PLD, que poderia ser o melhor sinal de preço, quer dizer, exatamente para carregar quem está, de fato, exposto, né? Não está fazendo plenamente esse papel. Então, isso é um diagnóstico que você comentou, é da nossa parte mesmo, né? E preocupa muito. Olhando assim numa visão mais de médio e longo prazo, essa visão da abertura de mercado, da gente seguir, né, aquela trilha que é natural, né, do desenvolvimento do mercado no Brasil, o comercializador varejista, a própria separação D e C, que é um tema que também a gente tem assim motivado que seja estudado, né? Mas que ele depende todo de uma solução. Quer dizer, hoje nós vivemos claramente uma situação, quer dizer, a abertura de mercado ela é defensável desde que haja competição saudável, equilibrada, né? Que promove a otimização. Então, a gente vê ainda que tem, você até usou essa palavra novelo, né? E realmente a gente teve assim, um conjunto de regras e emendas e que for corrigir uma coisa, atrapalhava a outra, e a gente precisa efetivamente acertar o rumo, né? Para sair um pouco desse novelo, né? E o que a gente vê hoje é uma assimetria muito grande, né? Do ACR para o ACL e da autoprodução, que é outro ambiente, né? Que, da mesma forma, sendo assimétrico, né? Está gerando um sobrecusto, que é o que o André, acho que estava assim, falando muito bem. No final do dia, o que a gente tem não é sobrecontratação, é um sobrecusto para o ACR, porque involuntariedade não resolve sobrecusto, na verdade, ela aumenta, né? O sobrecusto que o ACR está pagando. E a venda de excedentes num cenário assim, da forma como está sendo, além das incertezas que a gente tem, que são diversas, né, do que é involuntário, do que não é, os próprios efeitos do mecanismo, né, como vai ser o tratamento na tarifa, no caso do MVE, fatalmente você vai estar vendendo, em alguma circunstância, que o preço é menor do que o que foi comprado. Então, veja, eu acho que passou do tempo da gente estancar essas assimetrias, né? Isso já avançou. Então, assim, é urgente estancar, né? Tirar está sangrando, né? E, ao mesmo tempo, acabou que já gerou um sobrecusto. Então, quer dizer, já existe um efeito legado hoje sobre o ACR que dificulta. E o ACR, assim, não é só o mercado da distribuidora, quer dizer, é o lado também daquele consumidor, né, desse ambiente de contratação regulada, que tem menor acesso à informação, que tem menor opções, né, de alternativas de autoprodução, feito até a mini micro GD, não tem acesso, né, não tem acesso à migração para o ACL. Então, veja, a questão da abertura de mercado ela é muito mais ampla, né, e a gente vê nas duas apresentações que essa preocupação ela está bem presente, né? Realmente é um assunto que precisa envolver aí outros órgãos, né? Mas é urgente. Vai passando o tempo, a gente vê que efetivamente não está resolvendo. A questão da reserva, né? Na verdade, da contratação de capacidade que foi apresentada, muito boa a apresentação do César, gostei. Ela vem, né, assim, uma das possibilidades que a gente precisa atuar das assimetrias, que é a expansão. A expansão não pode ficar só com a CR, ele é uma forma de assim, democratizar, né, esse ônus para que ele seja para todo o mercado e exatamente o que tem assim, motivado a gente é que isso possa ser construído. Então, excelente, eu acho que a construção foi muito inteligente, quer dizer, alocar a energia diferente do que a gente tem hoje, né? Alocar a energia para o próprio gerador, né? Isso foi um avanço importante. Agora ainda tem muito detalhe, né? Infelizmente, assim, as dificuldades, os desafios estão nos detalhes. Então, uma primeira pergunta, você chegou até a começar a falar, mas eu queria até confirmar se é isso mesmo. Eu vi que a fórmula aí do César, ela é uma fórmula paramétrica, ali está muito assim ainda embrionária, né? Mas ela vai considerar, além do próprio valor do BID, né, que é uma receita fixa, ela vai considerar também outros elementos para poder ter uma equiparação. Mas aí uma dúvida, né? Se isso vai ser de uma forma assim ampla, ou seja, diferentes fontes competindo, porque a diversidade é enorme, né? Você tem desde uma térmica a diesel,
um nível de flexibilidade grande, né, enorme, um custo variável também enorme, infelizmente, e térmicas intermediárias, quer dizer, que você pode trabalhar com um nível de flexibilidade parcial, mas que, por outro lado, tem um custo mais baixo. Então, era importante saber, não sei se já houve a discussão, um caminho é você caprichar mais nessas fórmulas que olham os multiparâmetros, né, ao mesmo tempo. Uma outra forma, talvez seja essa que você comentou, é direcionar mais pelo planejamento. Então, quer dizer, é o planejamento que vai dizer o tipo de tecnologia. Claro, aí dentro tem que ter algum range, né, não pode ser tão engessado, inclusive localidade, né, que você pode estar abrindo esse processo, ou se a gente vai fazer algo mais aberto. E aí, essa é uma dúvida, quer dizer, o que vocês entendem que seria o melhor, e na alternativa, né, de ser algo assim mais abrangente, a preocupação que ficou, porque, veja, o sucesso disso é a sustentabilidade. Se der conjunto vazio, ou se der muito caro, se só participar térmicas a diesel, né, que são mais caras, por exemplo, elas têm o seu papel, né, um papel fundamental, mas para determinada condição de ponta, etc. Se só a térmica diesel participa, vai ficar muito caro, né? Ou não vai ter competição suficiente. Então, a preocupação também é o nível de atratividade. Uma térmica a gás, né, para colocar assim uma coisa mais concreta, ela tem essa inflexibilidade, né, parcial. Então, como vocês veem uma forma de solucionar essa questão? Ela vai participar com mais risco, porque o PLD é muito volátil. Então, você construir uma térmica, aqui nós estamos falando de expansão, né? Construir uma térmica que a parcela da energia, que é inflexível, né? Ou seja, você vai depender daquela receita. Diferente da diesel, fica um elas por elas, né? O custo variável é exatamente isso. Então, quer dizer, ela passa a ser um custo fixo, a inflexibilidade. Como lidar com isso? Não sei se já estudaram alguma forma de incorporar isso na parcela de receita fixa, e ela entra nessa competição de alguma forma equivalente. Era essa a pergunta aí para vocês. Fabiano, a gente discutiu bastante esses pontos que você colocou. Primeiro, eu vou permitir falar uma coisa mais da pergunta do André. Uma questão que tem da sobrecontratação dessa nossa proposta é que assim, a gente acha que a primeira coisa para a sobrecontratação é parar de aumentar a sobrecontratação. Por isso que a gente está apresentando essa proposta. Então, assim, tem as soluções, mas assim, a gente precisa contratar potência, se tem térmica que vai descontratar e a gente não sabe se precisa garantir para frente, contrate o que precisa. Não use, porque o modelo que tem hoje são os contratos por disponibilidade que contrata, às vezes, o que não está precisando de energia, né? Então, a gente acha que isso tem relação com a sobrecontratação, essa proposta, no sentido de ser uma forma de você parar de aumentar a sobrecontratação desnecessariamente. E aí, nessa questão das fontes, o que a gente entende é que, assim, todas as fontes poderiam competir juntas, né? Então, você pode ter a térmica a óleo, você pode ter a térmica a gás. A questão cada empreendedor tem que fazer a sua conta. Então, se eu sou uma térmica a óleo, eu posso me imaginar assim, que eu tenho um custo acima do PLD máximo, eu posso considerar que minha receita com energia é nula, né? Porque eu falo assim, eu nunca vou entrar no mérito, eu nunca vou gerar. Quando eu gerar, vai ser por encargo, né? E eu vou receber o custo tal. Então, ganho com a energia eu não vou ter. Então, eu vou buscar tudo na receita fixa, né? Ele vai fazer a conta. Quando você vai para uma que tem, por exemplo, uma gás que tem flexibilidade, ele sabe que ele vai ter uma geração. Aquele nível de inflexibilidade dele, ele vai ter uma geração. Imagina que o custo do combustível dele, para gerar essa inflexibilidade, seja R$200. E ele fala, o mercado não me paga R$200, eu não consigo vender a R$200, eu consigo vender a 160, 170. Então, ele faz essa conta e coloca o que ele não consegue no mercado de energia, ele busca, então, na receita fixa. E aí eles vão competir, né? Ele vai ter alguma parte de receita com a energia, e aí ele vai ver quanto que ele precisa de receita fixa e vai competir com outro. O armazenamento. Tá conversando com o pessoal, tem CVU.
né? Deve ter um CVU, mas um CVU bem mais baixo. Então, o armazenamento ele consegue se viabilizar, ele tem muita possibilidade de aferir resultado com a energia. Só que ele tem, ele também busca uma parte. Então, ele vai ter uma receita maior com energia, mas ele tem um custo maior hoje em dia, né? Então, ele vai fazer a conta e vai para o leilão pedindo isso daí. A hidráulica, que vai aumentar lá, ou colocar uma máquina a mais, talvez isso não mexa na garantia física dela. Então, ela, em termos de energia, ele tende a não ter mais um aumento da receita de energia, mas ele tem esse custo que pode ser muito menor do que os outros, esse investimento, então ele vai competir na receita fixa para vender essa reserva de capacidade. Então, assim, na nossa visão, todas as fontes podem competir. A questão é, eu estou pagando só a reserva de capacidade, mas na nossa visão é importante ter uma visão de que assim eu quero modernizar o setor, eu quero melhorar a matriz. Será que eu quero continuar contratando essas térmicas a óleo mais caras? Será que ainda preciso? Se precisar, ok. Caso contrário, você pode usar de mecanismo. Ou você estabelece na entrada, por exemplo, uma rampa de no máximo tanto tempo, aquelas a óleo que precisam de uma rampa muito grande, tecnicamente já não se viabilizam, ou um CVU máximo. Então, aquelas que têm um combustível muito caro já não poderiam ser habilitadas para esse leilão. Essa é uma forma, né, o planejador e o operador decidindo, né, como o Rui salientou, é importante, né, eles têm que decidir, o planejador falar o que precisa para a matriz e o operador falar o que precisa para ter essa segurança que a gente quer. E aí eles podem definir isso passa a ser um requisito para a habilitação do leilão, ou caso esses requisitos não sejam estabelecidos, você pode, né, aquilo que a gente colocou, via parâmetros, fazer como se fosse uma calibragem das ofertas para buscar as fontes mais eficientes. Então é isso que a gente coloca ali naquele ponto, mas na nossa visão todos podem competir. Tá? Inclusive, projetos novos ou projetos existentes que passam a ficar sem contrato. Né? Então, a gente tem uma série de térmicas cujos contratos vão terminar nos próximos anos. Essas térmicas poderiam participar desses leilões, só que nesse modelo, não mais vendendo contratos por disponibilidade, mas nesse modelo, vendendo uma reserva de capacidade e se viabilizando vendendo a energia num leilão por quantidade, no leilão do ACR por quantidade ou no ACL bilateralmente. Bom, pessoal, então vamos nessa. Acho que está muito bom aqui, né? Vamos começar aqui. Uma primeira questão, até trazida aqui pelo nosso Gabino, né? Gabino, eu acho que ele não precisa fazer a apresentação de quem é o Gabino, né? Todo mundo conhece o Gabino. Sabemos que a situação atual é muito confortável para o consumidor livre. A CCE já discutiu essa proposta com eles? Aí fica ruim. Deixa eu responder. Sim, já falamos com vários segmentos. Gerador térmico, gerador Tapini, já falamos com a Abrace, a NASCE. Consumidor livre está consciente, lógico que ninguém está satisfeito com isso, está feliz com isso, mas está consciente que esse ônus não pode ser alocado em um único setor do mercado, no regulado, no caso. Esse é um ônus que tem que ser arcado por todos. O que nós percebemos, é uma percepção nossa, o que eles querem é um sistema que realmente tenha competição e que contrate as térmicas mais eficientes. Ninguém está satisfeito com essas térmicas que têm CVU de R$ 1.200, R$ 1.600. Mas ninguém lembra que essas térmicas só foram contratadas porque não tinha oferta de outro tipo de fonte. Foi o que tinha naquele momento. Nada contra o empreendedor. O empreendedor fez o que tinha. Se tivesse uma térmica com CVU de R$ 300 naquela época, teria sido contratado. Mas respondendo bem tranquilo para o Gabino, sim, eles estão conscientes disso, vão ter que arcar com isso. E nada justifica o preço do mercado livre ser 30%, 40% mais baixo que no regulado. Tem alguma coisa que tem que explicar essa diferença. A diferença é que só contrata a térmica hoje no mercado regulado, e a térmica que nós temos hoje são caras. Isso explica muito. Você preferia contratar uma eólica ou uma solar com 2 dígitos, R$ 90, R$ 80, ou contratar uma térmica que, quando a gente coloca o ICB real, vai a R$ 500, R$ 600. Isso não era tarifa, está claramente... Ficou insustentável, Gabi, nessa situação. Só um segmento do mercado pagar por isso. Bom,
Obrigado, Rui. Eu vou endereçar já de uma vez, e a próxima aqui é do Mário Humberto, da Equatorial. O Mário Humberto pergunta o seguinte: como ocorrerá na prática para a distribuidora? A distribuidora irá declarar a potência que necessita, o leilão de reserva de capacidade terá energia existente nova, continua a forma de leilão, A-5, A-6, etc. E aí eu emendaria só, porque como a gente tem presença do mercado livre no mesmo leilão, se pudesse esclarecer um pouquinho mais como é que se imagina que seria a apresentação dessa demanda por parte não só do ACR, mas também do ACL. Fiquem à vontade aí, Rui ou César. Não, César, vai lá, César, responda você. Não, a distribuidora não vai declarar a necessidade. A necessidade de potência, inclusive nas discussões de separação de laço de energia e nessa discussão, a ideia é que o planejador e o operador definam qual é a necessidade de potência, com base em estudos que serão tornados públicos, tudo isso daí. Mas a necessidade de potência não vai ser declaração individual. O modelo é uma contratação centralizada. E aí a potência que vai ser contratada é a potência para o sistema todo. Não é para o ACR ou para o ACL. Todo mundo vai pagar por isso. E aí tem a parte do novo, de empreendimento novo ou existente. A própria 14120 já deixou claro, né? Pode ser existente também, na nossa visão pode. O que não pode é um existente que já tem o contrato por disponibilidade vender reserva de capacidade. Isso não faz o menor sentido. Mas o existente que não tem contrato, que vai acabar o contrato, ele poderia sim participar e competir no leilão de reserva de capacidade. Existe uma discussão que assim, talvez o prazo possa ser diferente, isso daí pode ser o que tem que ser definido, mas a ideia desse leilão é garantir, né, o recurso de potência necessário para dar segurança para o sistema. Isso passa pela expansão ou pela manutenção daquelas usinas que são eficientes, que são importantes para o setor. E aí o nosso entendimento, essas usinas, uma vez que termina o contrato por disponibilidade, elas podem também não conseguir se viabilizar mais, porque elas não vão conseguir vender energia ao preço. Então, elas têm a possibilidade de participar desse leilão. César, eu vou permitir, até vou usar o meu direito de fazer uma pergunta que eu queria emendar nessa sua resposta. Até para provocar. Nós sabemos que hoje todo o lastro, como foi citado, está no mercado regulado. E cada vez que se migra para o mercado livre, e tem todo esse que o César colocou, o Rui destacou, e além do mercado livre, eu diria também a questão de geração distribuída. O nosso cálculo ela já está dando aí uns 2,5% para uma distribuidora Brasil sobre contratação, né? Ou talvez até já caminhe para ser mais do que isso. E eu pergunto o seguinte: tá bom, o gerador que hoje tem um contrato que é antigo, um térmico, não seria interessante que talvez ele pudesse estar vendendo a parte de capacidade dele no leilão para poder diminuir o preço que a distribuidora está carregando no contrato que tem para os consumidores existentes? Porque hoje pesa muito, né? Esse lastro que está carregado aí pelo mercado regulado é muito grande. Talvez pudesse pensar numa maneira de que, mesmo o contrato existente, pudesse a parte de capacidade estar migrando para atender os dois mercados. Porque essa é outra questão. Nós temos o que nós chamamos de um ativo de lastro muito grande nas distribuidoras. E se eu não estiver errado, pode ser que eu esteja errado, mas um último dado que eu vi, você podia me confirmar ou me corrigir, é que dos contratos por disponibilidade, 40% estão térmicas. Ok? Não sei se eu estou com esse dado, se eu fiz uma conta errada. Eu não me lembro, não vi esse. Esse é um dado que a gente pegou recente. Se for isso, você vê o volume de térmica que está dentro desse mercado. Se eu começo agora para instalar novas térmicas, o mercado regulado contratar também, assim como o livre, nós vamos aumentar mais ainda o percentual que está no mercado regulado. Eu deixaria esse um ponto numa pergunta que você pudesse me colocar, pode ser mais ao final até, para eu não perder aqui a sequência das questões, tá bom? A próxima que eu tenho aqui... Desculpa, eu ia só falar uma coisa, Marco. Fique à vontade. A gente concorda com o que você falou, a gente já discutiu, e aí na frente do Marco a gente está discutindo isso. Eu iria além, não é nem baixar o preço. No cenário que foi falado de sobrecontratação, não poderia ser uma moeda de troca?
o existente desiste do contrato atual para poder participar do leilão lá e vender a capacidade por mais tempo, né? Já garante aí para frente. Essa é a nossa visão. A gente está conversando isso, levando essa ideia, sim. A gente concorda. Complementando, César, viu, Madureira, esses contratos que você falou de disponibilidade térmica caras estão se encerrando em no máximo 4 anos. É uma moeda de troca. Olha, você pode competir por um contrato de 15 ou 20 anos de capacidade se você abrir mão desses 4 anos aqui de contratação por disponibilidade. Aí o empreendedor tem que ver, será que ele vai conseguir alguma coisa melhor daqui a 4, 5 anos, quando estiver descontratado? Dificilmente essas térmicas conseguirão. Nós já trouxemos essa proposição, inclusive já levamos ao Ministério de Minas e Energia um leilão de descontratação dessas térmicas, né, para antecipar, e isso vai ser muito importante no momento onde a gente está com a sobrecontratação elevada e, além disso, com um preço muito alto de energia no mercado regulado. Acho que faz todo sentido que se pense nisso. Pegar carona, Madureira, né, só para dar uma ideia que o Marco Delgado teve também, muitas dessas térmicas que nós estamos falando aqui, elas estão com disputas judiciais pesadas com a ANEEL. Muitas. Então, foi ventilado o seguinte, olha, o Marco até chamou de leilão de indulgência. Se descontrata, a gente esquece a questão. Se você perder, você vai deixar uma fortuna aqui na mesa. Então, encerramos a disputa, encerramos o contrato, você parte para se modernizar, parte para um outro leilão. É uma outra ideia que nós tivemos. Né? Isso é bom, e tem muita térmica com muitas questões jurídicas aí que, na nossa avaliação, não se sustentam. Isso é bom, Rui, porque nós estamos no momento exatamente de procurar mecanismos que possam reduzir o preço de impactos na tarifa que a gente tem. Você vê que esse ano foi feito um esforço muito grande, inclusive por parte das distribuidoras, mais uma vez, de diferimento de reajustes, para poder colocar um preço de energia em patamar de reajuste menores que 2 casas. Pô, ano que vem, como é que isso vem? Então, nós precisamos tratar desse assunto. A gente tem discutido esse assunto, falado com a ANEEL, falando com o Ministério de Energia, é muito importante trazer essa visão que vocês estão colocando. Eu vou trazer aqui agora a questão do Fernando Maia, do nosso Fernandinho, que diz o seguinte, da Energisa, uma questão. Para que haja competição, entendo que após a definição do tipo de tecnologia desejado, e talvez a localização regional, é preciso um tempo razoável para que os novos proponentes possam desenvolver seus projetos, escolha de local, fornecedores, licenciamento, etc., antes do leilão. Haverá esse tempo antes do primeiro leilão a ser realizado ainda esse ano? Tem toda a razão, concordo com isso, principalmente se for definido localização, tal, né, e cada um... As fontes, como eu falei, a ideia é não ter uma limitação, pelo menos a nossa, o que a gente leva para o Ministério. A gente gostaria muito que esse modelo, se possível, logo no primeiro leilão, já permitisse armazenamento, que é futuro, aí pode no momento não ter, mas assim, já prevendo, né, isso. Mas assim, a verdade para um leilão ainda esse ano, é corrido, né? Então aí, talvez o que tenha que se fazer em prol da competição é realmente não criar tantos requisitos específicos que tirem, né, grande parte da oferta, né? Buscar que a oferta defina aí os melhores para a contratação. Mas é isso, esse é o desafio, né? Realmente o prazo é curto, um novo modelo de leilão para acontecer ainda esse ano. Fernando, deixa eu tentar complementar um pouco a resposta do César. O prazo é curto, viu, Fernando? A gente não pode deixar de realizar esse certame este ano. Você vai lembrar bem, em novembro, dezembro do ano passado, nós tivemos dificuldade para fechar a ponta do sistema. Tínhamos de trazer 2.000, 2.200, em alguns dias, megawatts do Uruguai e da Argentina para conseguir fechar a carga. Então, não precisa contratar tudo agora em dezembro, precisa contratar alguma coisa até o final do ano. E aí dá tempo para os próximos leilões. Não pode também fazer um único leilão e passar 4, 5 anos sem contratar. Então, faz um leilão agora no prazo que tem que ser feito, contrato que é necessário. E aí tem tempo para os empreendedores garimparem, pesquisarem novos projetos. E aí sim, os outros leilões serem continuamente realizados. Não pode ser um tiro único, não. A gente tem que dosar, tem que fazer um... E tem que fazer um leilão esse ano, senão vamos ter sérias dificuldades daqui a 4 anos. Pode ter convicção disso. Né? Agora, não vai ter tempo não para tudo isso. Não. Para dezembro não dá tempo. E aí, Rui, uma coisa que a gente tem conversado, e a gente conversando com o Ministério, a gente tem essa consciência. A gente leva esse modelo, que é o modelo que a gente, poxa, é o que funciona em outros países, a gente acredita nisso. Só que assim, a gente pode fazer a mudança gradual,
né? Talvez o primeiro leilão não seja ainda o leilão que viabilize uma ampla competição com todo mundo, ou que, de fato, contrate todos os requisitos que são necessários, né? Defina bem claramente quais são os requisitos, mas, na nossa visão, se tiver essa mudança para isso, a gente começar, já é um caminho virtuoso. Assim, a gente começa uma mudança importante aí no modelo de contratação. Ok? Eu tenho aqui agora uma pergunta. Opa! Eu tenho uma pergunta agora do Weber, filho da CNI. Bom, primeiro, diz boa tarde a todos e parabéns pelo evento. Contratar reservas de capacidade no regime de energia de reserva não atenderia aos mesmos objetivos de garantir a confiabilidade e alocar os custos ao ACL e ACR? Criar mais uma modalidade de contratação, reserva de capacidade, não acabaria tornando o nosso modelo comercial ainda mais complexo? Olha, deixa eu tentar responder. Primeiro, olha, nós íamos resolver um problema e íamos criar outro, porque ia afetar o MRE, ia afetar o GSF, e as distribuidoras hoje são os maiores geradores participantes do MRE. Você coloca energia como de reserva que não dá lastro, você desloca. Hoje, pela nossa conta, a energia de reserva está deslocando o MRE em 4 pontos percentuais. Você colocar toda essa quantidade de energia como reserva sem dar lastro, você cria um outro problema. Acho que a melhor proposta é vamos gradativamente tentar acabar com a energia de reserva, colocá-la no mercado e deixar somente reserva de capacidade. Concordo com vocês, tem muitas modalidades de contrato, é um complicador, mas talvez seja o mal menor frente aos efeitos que a energia de reserva traz. Imagina se Angra 3, e é até bom que mudou-se de ideia, fosse contratada como energia de reserva. O deslocamento que ele ia causar, e quem paga esse deslocamento hoje é o consumidor regulado, que o maior gerador, como eu falei, leva em conta Itaipu, cotas e repactuação do risco hidrológico, é a Distribuidora Brasil, que é o maior gerador participante do MRE. Então, ia criar um outro problema, viu? Nós pensamos nisso. Uma outra solução, o pessoal falou, contrata que nem o Proinfa, todo mundo paga e ganha energia. Aí não traz a competição que a gente queria, né? O gerador fez o certame e vai para a praia, porque no Proinfa, tranquilo. E aquilo teve seu momento, teve sua justificativa. Agora, acho que não se justifica mais. Ok, muito obrigado, Rui. Eu tenho agora uma pergunta do Marcos Kessler, da Light. Parabenizar a CCE pela proposta que traz avanços para a garantia da segurança energética e avanços importantes para o acompanhamento de custos dessa segurança entre todos os agentes do mercado, a CR e a CE. Na apresentação foram citadas térmicas e armazenamento, mas outras fontes também poderiam participar desse leilão. Na verdade, uma pergunta, mas outras fontes também poderiam participar desse leilão, contribuindo para o aumento da competição? Depende o que a gente entende assim, o que a gente precisa contratar é térmica despachável. Então, todo mundo... Térmica, é potência despachável. É claro que todo mundo contribui com potência, só que a potência não despachável não traz a segurança que é necessária. Essas são as discussões que a gente tem tido, que tem escutado. Isso tem que ser definido pelo planejador, pelo operador. Mas a nossa visão é isso. Então, armazenamento, a hidrelétrica que pode fazer uma ampliação, que eventualmente não vai ganhar nada em termos de energia, mas vai poder contribuir com potência. Isso a gente acha que é o principal foco. Usinas híbridas, né, soluções híbridas de eólica com armazenamento, aí a gente conversou aí trouxeram aí algumas ideias, mas na nossa visão tem 2 pontos, assim, primeiro uma questão da segurança do sistema, o que realmente a gente precisa para ter segurança, e a gente entende que não despachável, geração intermitente talvez não seja o que precisa para a segurança, e tem mais um ponto importante, a gente não pode, a reserva de capacidade, assim quando se discute a separação de lastro e energia, não é algo que é feito para criar sobre-renda para o gerador. Então, assim, atuar naquelas fontes que já se viabilizam só com o mercado de energia, talvez não seja o mais correto. Né? Então, você fala assim, mas solar também traz potência. Traz, mas tem a questão da segurança, será que a solar traz a segurança que é demandada? E outra questão a solar já se viabiliza no mercado só de energia. Então, qual o ganho de eu criar a possibilidade da solar ter mais uma renda vendendo reserva de capacidade?
Então, assim, essas são as questões que a gente se depara. E hoje o que a gente vê são basicamente as térmicas, né, que são aquelas que não estão mais conseguindo se viabilizar, armazenamento, ampliação de hidráulica, essas são as fontes principais. César, quando você fala em ampliação de hidráulica, é bom lembrar que tem uma série de usinas hidrelétricas de grande porte, já tem infraestrutura pronta para receber uma nova máquina, mas que pela energia não se viabiliza. Quando eu estava na ANEEL, nós levantamos, tem uma quantidade enorme de boas usinas hidrelétricas com infraestrutura quase que completa, faltando apenas a máquina para implementar. Acho que não consegue se viabilizar hoje porque a energia não agrega energia para o sistema, mas agrega uma potência importante. Eles são competidores assim muito atrativos. Acho que dificilmente vai perder uma competição se tiver tempo para preparar uma proposta, como o Fernando Maia falou, se estruturar, dificilmente perde essa térmica, essa hidráulica vai deixar de ser contratada. Bom, nós já estamos chegando ao final, para a gente poder ficar dentro do tempo, eu ficaria aqui muito mais tempo, né? Mas acho que a gente tem que estar dentro das previsões. Eu vou pedir ao André e ao Fabiano que façam já aí na sua saída, não é para sair rapidamente, falar e sair não, mas suas considerações finais e, se for o caso, fazer algum endereçamento de questões aí aos nossos palestrantes. Por favor, vou inverter agora, começando com o Fabiano. Boa. Bom, eu achei assim, bem interessante a apresentação e as respostas, né? Eu queria só assim, esclarecer com o César, ele falou bastante de armazenamento, né? Que é algo que a gente mesmo tem estudado, outros grupos também, assim como algo que poderia contribuir, né, nesse processo. Você fala armazenamento como bateria mesmo ou usinas reversíveis? Só uma curiosidade mesmo, o que vocês estão considerando assim que estaria já pronto, né, para participar? Aqui seria mais bateria, né? Armazenamento, você sabe que foi uma grata... A gente começou conversando sobre esse tema, e a gente teve a oportunidade de conversar com a AB Solar. E aí, né, como eu falei, né, a gente fala, pô, a solar é intermitente, aí vai ser... Mas aí eles trouxeram, e muito interessante, eles falaram, olha, não, tudo bem, entendemos a questão da solar não está aí, mas a gente entende que isso daqui é muito bom para o armazenamento. A gente falou, a gente também, e aí eles também passaram, né, eles também têm lá um grupo de estudo, passaram algumas informações. Eu entendo que hoje isso é mais o armazenamento, né, que é aquele que é a bateria, que talvez hoje ainda seja cara, mas aquela solução que, de fato, ela pode rapidamente atender um despacho e inserir potência no sistema. A usina reversível, aí, eu não sei, a gente teria que estudar mais. Tá, não imagino que seja assim, mais curto prazo, né? Assim, respostas de período de tempo muito curtinho. E aí, só finalizando, Madureira, assim, é mais aqui uma provocação, né? O desafio, né, dessa nova modalidade, ele efetivamente ele vai entrar assim com um espaço grande, eu imagino, né, essa nova modalidade de contratação. E gradativamente a gente já está vendo isso nos leilões, né? Aquelas formas convencionais de contratação, elas estão se exaurindo, exatamente porque o ACR está sobrecontratado, existe um risco muito grande, né? Então, é muito importante essa forma, né, César, que você apresentou aqui, muito assim, en passant, mas que vai ser bem discutida com a sociedade, dos parâmetros, né, para você poder comparar diferentes fontes, para que todas possam, assim, todas que eu digo assim, as mais eficientes, né, a que tragam maior benefício social, elas possam participar. Eu acho que aí é a chave do sucesso, né, para essa nova modalidade. Okay, obrigado, Fabiano. Eu passaria, então, ao André. Por favor, André. Não, aqui, para finalizar, eu acho que agradecer primeiro aí a presença de vocês, foi muito bom mesmo. Acho que uma conversa muito boa. O tema é importante, eu volto a frisar que é minha preocupação de a gente estar fazendo isso tudo de uma forma ordenada, organizada, porque aqui do lado da distribuição é um sistema de contratos muito grande, né? A gente lida com muitos contratos, lida com uma gestão de energia de contratos assim imensa, né? Aqui do lado da distribuição. A gente não pode esquecer que a gente está discutindo a modernização do setor, então, assim,
são temas que, de certa forma, tem que conversar com o que está acontecendo. Então, vocês mesmos estão citando isso, então fico feliz em saber que vocês estão tentando realmente harmonizar toda essa cadeia de questões que vão acontecer, abertura de mercado e tudo mais. Então, acho que é essa ressalva que eu faço. E, realmente, o tema da sobrecontratação é um tema que não é de hoje, é um tema que o mercado de capacidade pode endereçar para cessar, de certa forma, ajudar a cessar, como o César comentou, mas esse legado da involuntariedade é um legado que nos incomoda bastante, né? Como eu disse, algumas empresas com um legado muito, muito grande de sobre, e então nos preocupa. O Fabiano tocou num ponto, acho que a modernização vai trazer discussões sobre separação de fio e energia, separação de D e C. Acho que é importante essa discussão, a gente conta com vocês também, fortes nessa discussão, para auxiliar nessa discussão. Acho que é importantíssimo a gente ver muitos desses mecanismos que não funcionam, muitos desse receio da ANEEL com a questão de repasse na tarifa. Então, assim, essa preocupação dessa regulação excessiva na questão de repasse de energia, sendo que esse não é a nossa atividade fim, né? Então, acho que quando você fala em separação de D e C, separação de fio e energia, realmente acho que a gente tende a fazer também que esses 27 mecanismos, né, eles, de certa forma, funcionem melhor. Porque, efetivamente, a ANEEL tem uma preocupação, eu entendo, eu não deixo de entender, acho que nós todos entendemos, quando está com a distribuidora, efetivamente tem-se uma preocupação grande, latente, com a tarifa, com o repasse, é fato, mas eu acho que são discussões grandes que a gente conta muito aí com a CCE, com esse corpo técnico capaz de preparar essas propostas super, super densas, como essa que o César nos apresentou, para nos ajudar também nos temas de modernização da distribuição. Ok, obrigado, André. Antes de passar aí para as considerações finais do Rui e do César, eu queria fazer duas pequenas provocações. A primeira delas eu não posso deixar de dizer, né? Eu acho que além do ACR e do ACR, tem a GD. O que a gente tem escutado aí é que a GD está deslocando térmica, está reduzindo o custo. Na verdade, tem que ter um custo de capacidade também, porque basicamente está sendo colocada energia de origem fotovoltaica, né, de energia solar, e que tem que se verificar como é que ela fica a participação dela para poder assegurar também o custo de capacidade dela. Essa é a primeira que eu queria que vocês considerassem. A segunda, Rui, são medidas, por exemplo, a gente está falando aqui num processo que eu acho muito interessante de colocar essa separação até para a presença de novas térmicas que vão ser colocadas. Nós estamos vendo aí, né, nesse processo, no projeto aí da Eletrobras, aí, né, da capitalização da Eletrobras, o relator trazendo a proposta que tinha sido levada naquela questão da lei do gás, e agora aparece de novo, que é a questão das térmicas aí a serem colocadas para viabilizar gasoduto e com isso ser colocado. Então, como é que vocês estão vendo esse modelo, que eu acho que é um modelo que traz, de fato, a competição para o custo de capacidade, para que essas térmicas possam ser contratadas de maneira adequada, com uma proposta como essa que está sendo trazida aí no âmbito desse projeto, dessa medida provisória para a capitalização da Eletrobras. E aí eu pediria para vocês comentar algum outro tema aí já no processo de encerramento. Por favor, Rui e César, fiquem à vontade. Então, deixa eu começar pela segunda parte. A primeira parte o César vai responder, Madureira. Madureira, nós entendemos que a competição é que tem que comandar todo esse processo. Ancorar no setor elétrico uma capilaridade de gasoduto não faz o menor sentido. Se alguém tem que pague o usuário final por esse gasto, e não ancorar térmicas para viabilizar gasoduto. Colocar uma térmica num lugar onde tem um gasoduto, que o investimento no gasoduto seja compatível com o custo da térmica que nós estamos querendo contratar, 10, show de bola. Mas colocar térmicas em determinada localização geográfica para viabilizar a capilarização do gasoduto, nós não podemos concordar com isso, porque é um custo que o setor não tem por que arcar.
já arca com tantos custos que não são próprios do setor, colocar mais eixo, acho que não é adequado na nossa avaliação. Agora, a parte lá da GD com capacidade, eu vou deixar para o universitário ali me ajudar, porque não dá, não. Deixa o César. Não, a questão, eu acho que assim, a questão da GD nesse aspecto da capacidade, ele se insere na discussão que está tendo da GD, né? A GD hoje, no modelo atual, não tem aquilo lá que todos nós do setor sabemos que não é sustentável, e aí vai ter que se definir o que a GD tem que pagar ainda, né? Se a GD tem que pagar a rede, claro, mas tem que pagar encargos do setor, tem encargos que deve pagar. Se a GD tiver que pagar encargos, esse daqui é mais um encargo que a GD tem que pagar. Então, assim, na verdade, a solução que for dada lá, essa proposta, a gente está criando a contratação de reserva de capacidade e um novo encargo no setor, que é o encargo de reserva de capacidade. Pô, é mais um encargo? Na verdade, é um custo que hoje o ACR paga como energia, que na verdade o que a gente está fazendo é explicitando isso. A discussão é esse novo encargo de reserva de capacidade, que é para dar essa segurança no sistema, a GD também tem que pagar? Se a decisão na discussão que está tendo de GD for que sim, isso vai fazer parte do que todo mundo vai pagar. O que não pode na nossa visão, a GD é realmente usufruir de segurança do sistema, de serviços do sistema e não pagar por isso, né? Então, a gente espera aí que nas discussões, que a CCE não participa, né? Não estamos nessa diretamente, mas que a gente espera que nessas discussões a solução seja adequada, né? E tire essas distorções. Deixa eu dar uma outra complementação, rapidinho, Madureira, dizendo de maneira bem objetiva. Esse custo cabe para a GD. Agora, se ela vai ter isenção desse custo ou não, é uma discussão que eu não faço para nós. Mas que claramente que ela tem que participar da segurança e da confiabilidade, tem. Agora, vai ser mais uma isenção para a GD, aí é uma questão de política e de incentivos que a CCE não participa. Ok, Rui. Ok, César. Eu vou voltar vocês aí para as considerações finais de vocês. Queria, mais uma vez, em nome da ABRAD, do Instituto ABRAD, de agradecer a vocês, agradecer ao André, agradecer ao Fabiano, que estiveram conosco aqui, agradecer a todos os participantes. Chegamos aí a 100 e poucas pessoas participando, né? E participando, com certeza, pessoas que são muito interessadas no tema, que estão nas distribuidoras, que veem essas possibilidades que estão sendo trazidas aqui, especificamente nessa questão da separação da capacidade, de criar uma condição mais adequada para o equilíbrio do setor, com muito bons olhos. Muito obrigado mais uma vez a vocês, obrigado a CID, que tá coordenando todo esse projeto, trazendo para a ABRAD essa visão e para o Instituto ABRAD essa visão de maior amplitude dos temas a serem tratados. E eu passaria então, Rui, a você e ao César para as suas considerações finais, por favor. Eu acho que, deixa eu falar por mim e pelo César, aqui era agradecer, né, elogiar a iniciativa, como você falou, em algum momento, mais de 100 participantes, muito legal isso daí. Nós temos, assim, nós gostamos desse tipo de conversa. Nós, na CCE, gostamos de trazer, de discutir, com a convicção que todos nós aqui vamos sair melhor do que nós chegamos aqui às 4 horas da tarde. Né? As percepções que vocês trazem são importantíssimas para a gente. Eu acho que a mensagem que a gente traz, as propostas que nós trazemos, são também importantes para vocês. E aqui é uma conversa agradável de 1h30 de ganha-ganha. Ganhamos nós, na CCE, ganha a ABRAD, ganha o Instituto ABRAD, e dizer que a casa está à disposição. Se tiver alguma dúvida, vi que algumas pessoas questionaram. A apresentação é pública, não tem ressalva nenhuma, pode distribuir, fiquem à vontade. Se restar alguma dúvida, pegar o telefone, ligar para a gente. Se a gente não puder responder na hora, em seguida a gente chama os universitários como o César e a turma dele lá para nos ajudar. E vamos construir. Se não soubermos a resposta, não sabemos, vamos tentar encontrar essa resposta em conjunto aqui. Nós gostamos dessa conversa, eu falo aqui em meu nome, em nome do César, com certeza. O César é um parceirão aí, tem me ajudado muito nessas questões. Quando eu não sei, eu chamo o César, César, dá uma ajuda aqui, porque eu não sei de muita coisa, né? Então eu perturbo ele um bocado. Tá certo? Mas obrigado. Até parece. Obrigado ao Rui, obrigado ao César, ao André, mais uma vez, ao Fabiano. Eu só queria lembrar que a gente tem, basicamente, dentro desses temas que o Rui colocou, nós vamos ter outras apresentações trazidas pela CEE, inclusive envolvendo outros conselheiros da CEE, para tratar desses outros temas que foram colocados aí pelo Rui. Para cada um deles, virar um conselheiro para poder apresentar e ter essa mesma interação, nós possamos discutir.
Mais uma vez, muito obrigado. O Instituto Abrage fica feliz de ter tido a oportunidade de contar com vocês aqui. Desejo aí um bom final de tarde e fiquem com Deus.